Olá, a Bit Ciência, revista eletrônica de divulgação científica, está de volta. Hoje vamos discutir com vocês diversos temas sobre ciência, tecnologia e nosso cotidiano. Lembrando sempre que nosso principal objetivo é levar para vocês e para toda a sociedade todas as pesquisas que acontecem dentro do laboratório da UF, porque a universidade é justamente para isso, formar profissionais e contribuir para o desenvolvimento do país. Todas as matérias dessa terceira edição e dos programas anteriores você pode conferir no nosso site, que é www.bitciencia.uf.br. E você também pode curtir a gente no Facebook e nos seguir no Twitter. Lembrando sempre que pra gente, ciência e tecnologia tá na moda todo dia. A Bit Ciência está no ar! E a gente começa essa edição da BITS com um momento muito importante para a universidade, que é a Agenda Acadêmica de 2012, que aconteceu agora no mês de outubro. A Agenda Acadêmica aconteceu junto com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que teve esse ano como tema Economia Verde, Sustentabilidade e Erradicação da Pobreza. Foram muitas atividades que aconteceram dentro e fora da UF. É durante a agenda acadêmica que a universidade consegue interagir com toda a sociedade. Ela consegue divulgar também os trabalhos de monitoria, os trabalhos de todos os alunos, dos professores e diversas atividades que acontecem dentro da universidade. Tudo foi muito intenso e reuniu gente de todas as idades. Vamos então agora a um balanço que a gente fez dos melhores momentos da Semana Acadêmica e da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2012. Na edição 2012 da Agenda Acadêmica, a Bit Ciência destaca alguns eventos e atividades. O Prêmio Prata da Casa, criado em 2007, é uma iniciativa que visa homenagear e prestigiar os ex-alunos e talentos da UF que se destacaram na universidade e no decorrer de suas carreiras. Nós estamos esse ano com o Prêmio Homenagem Prata da Casa, com o objetivo de divulgar mais o programa para que a gente tenha, além de mais homenageados durante o ano, mais ex-alunos cadastrados, para que a gente possa desenvolver outras atividades junto a esses ex-alunos, para que a gente realmente estabeleça um relacionamento efetivo com os ex-alunos. Durante a agenda acadêmica, os visitantes puderam conferir diversos projetos na Tenda da Ciência e Tecnologia. O Programa de Educação Tutorial da Engenharia Agrícola e Ambiental estava lá para difundir o ensino, pesquisa e extensão do grupo. Eles distribuíram mudas de plantas brasileiras para os visitantes. Com o projeto Bajaçai, os alunos de Engenharia e Física constroem carros para as competições. Os estudantes projetam e desenvolvem e fabricam grande parte de um carro que vai participar da competição, que tem o objetivo de ultrapassar obstáculos. A equipe araribóia da Engenharia também esteve presente na tenda. Eles expuseram o barco com placas que transformam a luz solar em energia elétrica. Além disso, os estudantes também desenvolveram um software para auxiliar nas competições. A nossa principal ideia é o quê? É coletar informações para a gente depois utilizar essa informação para otimizar o barco. Seja com a voltagem, com a corrente. Você grava todas as informações possíveis durante a competição, depois você transfere para o computador, depois você pode ter uma análise de telemetria para saber quais os pontos fortes e pontos fracos do seu barco. O toque acaba colocando a potência que você preferir de saída, certo? Ele calcula também, ele triangula a posição do barco e calcula a velocidade média disso já em nós, né, por ser um item aquático. E aqui ele calcula corrente, temperatura, tensão, rotação do motor, tudo isso ele já mede pra gente também. O PET Elétrica apresentou um trabalho para ensinar robótica nas escolas para turmas de ensino médio. Já o projeto UF de Ciências trabalhou com jogos e atividades que auxiliam no ensino e aprendizagem das crianças. Eles não conseguem imaginar, visualizar aquela estrutura que a gente fala. Então a gente cria modelos para que essa visualização se torne mais palpável. Então eles enxergam, isso se torna mais concreto, que facilita o entendimento deles, desses processos que são mais complexos. Durante a agenda, também aconteceram as semanas de extensão, inovação, iniciação científica, ensinos médio e fundamental, monitoria e docência. Acho que para minha formação isso contribuiu muito, porque eu sendo da área de biológicas, área ambiental, eu tive muito contato com o tema de sustentabilidade e a minha interação com vários outros projetos também ligados nessa área, com professores e profissionais já experientes. Eu acho que isso tudo contribui para a minha formação como profissional, como aluno, como cidadão.
A agenda foi encerrada com a premiação dos alunos que se destacaram na apresentação dos seus trabalhos. Muito legal esses protótipos que os alunos fazem, não é? Claro, gostei muito. E tem mais agenda acadêmica no nosso site, www.bitsciencia.uf.br. Inclusive, no site tem uma matéria que retratou um momento muito legal, que foi o Ciência na Praia, que atraiu várias pessoas. Solta um trechinho pra gente. A UF trouxe várias tendas de ciência aqui, mas a gente vai conhecer hoje um pouco melhor a tenda de origami. O destaque foi a apresentação dos projetos dos alunos de engenharia da UF, como o Mini Baja e o avião monomotor. Não deixe de conferir! E no site da UniTV também tem um balanço geral dos melhores momentos da feira. É www.unitv.uf.br. E seguindo essa linha das ciências humanas, o quadro PIBIC dessa edição traz uma iniciação científica que explora o mundo do cinema. Isso mesmo, a Bit Ciência veio mostrar que a arte também integra o mundo científico. E Luísa, a nossa PIBIC, não trabalha nem com reatores e nem com substâncias explosivas. Ou seja, a gente está mostrando que a vontade de conhecer acompanha todas as áreas. Luz, câmera e ação, e Luísa. Meu nome é Luísa, eu faço direção de arte na UF. A gente tem um projeto de pesquisa que pesquisa a área de direção de arte no cinema brasileiro. O projeto, na verdade, ele é voltado mais para pesquisa de tecnologia digital na área de direção de arte e como o processo criativo dos diretores de arte foram influenciados pela mudança da tecnologia digital. O projeto começou com um estudo de bibliografia e depois a gente traçou alguns diretores de arte que a gente ia entrevistar e depois disso a gente passou para a etapa de produção mesmo. A gente entrou em contato com esses diretores de arte e marcou entrevistas e realizou essas entrevistas. Aí agora a gente está na etapa de editar as entrevistas. Mas aí depois disso a gente pretende fazer material didático em várias mídias, que são uma mídia impressa e mídia em forma de imagem, né? Eu sempre fiz teatro desde pequena. Eu sempre gostei da área de artes. E eu acho que, sei lá, e como eu sempre gostei dessa área, eu acho que cinema foi sendo uma escolha assim, mais lógica. Mas eu acho que direção de arte mesmo, acho que é porque é voltado para a visualidade do filme. E eu gosto dessa área mesmo, de cenografia, de figurino. É o que mais me atrai. O que eu estou pesquisando com a iniciação científica é o que eu estou fazendo na prática. Então, é assim que a iniciação científica me ajuda. Eu acho que o mais importante é você encontrar um professor que seja assim, um orientador do que você quer. No meu caso, eu achei uma pessoa que está me orientando em várias áreas, assim, não só no que eu quero fazer, mas
mas sei lá, estuda a mesma coisa que eu, que na verdade é uma área muito restrita, que poucas pessoas estudam. A minha orientadora se chama Índia Mara Martins e ela estuda direção de arte na UF e a parte de design visual. Ela entrou na UF como uma das únicas pessoas que estudava essa parte de design visual e eu já me interessava. E a gente tem muita afinidade, sempre teve. E ela foi me colocando em vários projetos. Eu acabei virando orientanda dela. O diretor de arte, ele é responsável por toda a visualidade do filme, todo o aspecto visual do filme, o diretor de arte é responsável. Então, ele tem que ficar ligado em tudo que está acontecendo. Tipo, qualquer coisa que esteja fora do que ele quer, ele tem que estar atento para não acontecer, sabe? Tipo, todas as cores, todas as nuances de textura, tudo isso é ele que vai dar. Porque o diretor comanda tudo. Tipo, o diretor vai ser o maestro de tudo. Fotografia, direção de arte, os atores. Ele vai comandar todo mundo. Mas, cara, a direção de arte que vai dar o toque, sabe? Mas a gente sempre trabalha em equipe, porque em direção de arte acaba que você tem que ter uma equipe de... Porque, na verdade, são sub-equipes, porque você tem, sei lá... Se fosse certo, cinema universitário nunca é. Você acaba fazendo... O diretor de arte assume a função do figurinista, que é cenotécnico, que limpa o chão. Mas se fosse certo, seria o diretor de arte e um cenotécnico e um figurinista e uma camareira e um contra-regra. Mas acaba que não tem isso, né? A diferença de fazer cinema no Brasil, eu acho, é que a gente tem uma cabeça diferente para a cultura. Tem esse problema, porque a cultura no Brasil é subsidiada pelo governo. A gente não consegue fazer sozinho, sabe? Não consegue fazer sem o dinheiro do governo. Pensam dessa forma, que tem que ser comercial e que a gente tem que fazer uma cultura comercial. Como é que é isso? Sei lá. I got soul, but I'm not a soldier. 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 A vida no set de filmagem de cinema universitário é complicada. A gente passa por muita coisa difícil, assim, desde de alimentação até, sei lá, não dormir, passar noites sem dormir. E na chuva, com a atriz jogada no chão, pelada. E não é mentira, sério. E não sei, cara. Mas é legal. Apesar de tudo isso, vale a pena.
cinema é mesmo uma arte fascinante, distrai e diverte a gente, o que é fundamental para a saúde. Mas tem outra coisa que também é fundamental para a saúde, que é a alimentação saudável. E a alimentação saudável não é só comer frutas e verduras, não. Não mesmo, tem um vilão que todo mundo esquece. Mas a Beats não. Solta a matéria. Qual é a primeira coisa que você olha quando compra alguma coisa no supermercado? Preço. Os preços. E o que você costuma consumir mais? Congelados. É mais fácil para quem é universitário e não tem muito tempo para ficar cozinhando. Você dá uma olhada na tabela nutricional? Nutricional tem costume não. Mas a saúde, como é que fica? Você economiza no bolso, mas aí na saúde como é que fica? Me preocupo muito com a barriga cheia. Barriga cheia, bolso tranquilo, mas a verdade é que, nos produtos industrializados, o sódio é usado muitas vezes como conservante e aparece também em bolos e biscoitos doces. Como é invisível para a maioria da população, o sódio causa estragos que poucos se dão conta. Quando consumido em excesso, ele pode provocar obesidade, hipertensão e diabetes. O grande problema é que a nossa necessidade de sódio é só de acordo com as recomendações, é de no mínimo 500 miligramas de sódio ao dia. E a gente normalmente ultrapassa isso bastante ao longo da nossa vida e ao longo do nosso dia também. Por exemplo, no Brasil, o consumo de sódio médio por dia é em torno de 3,28 gramas ao dia. Além de sempre comparar a tabela nutricional dos alimentos de marcas diferentes, é preciso que os consumidores atentem não só para os produtos que são tipicamente associados ao sal. Tem alguns refrigerantes, principalmente os dietéticos, que até pelo determinado adoçante que ele utiliza, tem uma quantidade de sódio muito alta. O queijo parmesão, o macarrão instantâneo e a mortadela são os produtos com as maiores médias de quantidade de sódio, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O Ministério da Saúde e a Associação das Indústrias de Alimentação firmaram 3 acordos com metas nacionais para a redução do sódio. A previsão é de que até 2020, 20 mil toneladas de sódio deixem as prateleiras. Independente dos efeitos do sódio sobre a pressão arterial, o consumo de sódio aumentado pode levar a um risco maior de doença arterial coronariana mais tarde. E como eu falei, é desde pequeno que a gente vai educando o nosso paladar. Se você já come coisa muito salgada desde pequeno, depois quando você se tornar hipertenso, caso se torne, para você reduzir o consumo de sódio vai ficar mais difícil. Como vocês viram, é importante controlar a quantidade de sal dos alimentos e não se preocupar só com as calorias. Você pode saber mais sobre o assunto no nosso site. Lá está a entrevista completa com o professor que dá mais dicas sobre como controlar o uso do sal. E agora nós temos um convidado muito especial. É o professor Jorge Najar, diretor da Faculdade de Educação aqui da UF. Ele vai falar um pouco para a gente sobre a sua trajetória profissional e também conversar um pouquinho dessa relação fundamental que é a ciência e a educação. Tudo bom, professor? Seja bem-vindo aqui ao estúdio. Muito obrigado pelo convite. Professor, primeiramente, quando a gente pensa em formação universitária, a gente nem sempre relaciona logo com a ciência. Então, como pensar em estratégias para relacionar, para trazer mais próximo a produção científica que realmente ocorre dentro da universidade com a formação acadêmica que a universidade tem um papel super importante ainda? Eu acho que, para começar, vale a pena dizer que a universidade é o lugar da criação da ciência. No Brasil, especialmente, grande parte da ciência e tecnologia feita em nosso país é feita nas universidades, em especial nas universidades públicas, federais e nas estaduais. E a universidade só tem sentido na medida que ela é uma produtora de ciência. Eu diria, sem dúvida, que em universidades como a UF, essa relação se dá. Isto é, os professores, em sua grande maioria professores doutores, professores que fazem pesquisa, levam para as salas de aula suas pesquisas, levam para as salas de aula aquilo que estão fazendo e incorporam os alunos em bolsas de iniciação científica, bolsas das mais diversas que existem na faculdade. Assim sendo, os alunos não só aprendem naquilo que o professor fala em sala de aula, aprendem na vivência universitária como um todo. Pensar em formação de profissionais na universidade, sem pensar nessa estreita relação desta formação com a produção de conhecimento, é pensar numa universidade pequena,
é pensar numa universidade que muito pouco sentido tem para o nosso país, para o nosso povo. Professor, agora já entrando na sua experiência profissional, como é dirigir uma faculdade de educação, que é uma coisa tão importante para o desenvolvimento do nosso país? É muito complicado, porque como toda a universidade pública brasileira, nós temos condições que não são condições ideais, né? Entretanto, nós temos hoje na Faculdade de Educação por volta de 100 professores, 110 professores, sendo que 105 desses 110 professores são doutores. Então, dá as condições para que esses professores realizem suas pesquisas, dá as condições para que esses professores eles tenham um trabalho interessante na formação dos alunos que por lá passam, isso não é simples. Por isso que eu digo que é uma atividade complicada. Mas, por outro lado, uma atividade extremamente recompensadora, na medida que a gente conhece um pouco mais essa universidade, conhece aquilo que falta na universidade, falta ainda bastante coisa, mas conhece aquela riqueza que a universidade tem, porque ela tem, de forma acelerada, aumentado o número de pesquisas, né? E aí eu vejo o número, por exemplo, de núcleos de pesquisa, laboratórios de pesquisa, etc., né, que a minha universidade tem. Hoje em dia tem por volta de 40 núcleos de pesquisa. Isso é muita coisa. A produção bibliográfica de La Salle, de grande qualidade, é algo considerável hoje em dia. E não era 20 anos atrás. Eu entrei nessa UF por volta de 20 anos atrás. Não era, né? A gente foi construindo. Professor, agora falando sobre o Comperj, esse novo complexo petroquímico que está surgindo aí para gente, que vai aparecer como um novo fator socioeconômico para a região, não só de Itaboraí, né, onde está sendo construído, como para toda a região em torno. Como um perfil de profissional como o senhor, um perfil de educador como o senhor, pode trazer contribuições para essa pesquisa? É uma pesquisa que trabalha com educação, trabalha com saúde, trabalha com meio ambiente, trabalha com a economia e trabalha com as questões urbanas. É uma pesquisa que a gente já está fazendo há algum tempo e é uma pesquisa que visa a fazer um acompanhamento dos indicadores socioeconômicos da região. E o senhor faz parte de todos esses 5 grupos? Não, eu sou coordenador da área de educação. Eu coordeno o grupo e aí é muito interessante porque é um grupo de doutores, né, de professores, de alunos de pós-graduação e de alunos de graduação também. Nós não estamos sozinhos nessa pesquisa. Nós estamos com uma parceria com a ONU Habitat, né, que tem uma metodologia de avaliação, né, dos indicadores do milênio. E estamos junto também com a Petrobras, né, que é a própria Petrobras que financia essa pesquisa. A ideia é que não aconteça o que aconteceu em alguns outros lugares, onde um grande empreendimento ele trouxe alguns aspectos positivos, mas trouxe muitos aspectos negativos para a região. Trouxe aumento da criminalidade, favelização, problemas de educação, né, frente à escolarização, problemas frente à saúde. Então, a ideia é acompanhar a implementação do Comperj, acompanhar alguns indicadores da educação, da saúde, etc., para ver, para a gente ter como uma espécie de termômetro, né, um observatório da região que pudesse municiar os gestores locais de informações, de dados, para que eles pudessem fazer políticas sustentáveis para a região. Então, esse projeto também seria uma maneira de unir a produção universitária, a produção acadêmica científica, com uma coisa que parece tão externa. Sem dúvida. É algo que tem influenciado na universidade em várias áreas. A gente está falando de uma pesquisa, que é essa dos indicadores socioeconômicos. Entretanto, na geografia há muitas pesquisas, na química há muitas pesquisas vinculadas ao Comperj ou vinculadas à Petrobras. Professor, o senhor está fazendo seu 2º doutorado, agora mais voltado para a área de arqueologia, correto? Correto. Laís, é engraçado que eu faço arqueologia, mas eu faço educação vinculada à arqueologia. Eu trabalho com educação patrimonial, isto é, eu trabalho com a ideia de patrimônio cultural, né, e o patrimônio arqueológico, sem dúvida, é um patrimônio cultural extremamente importante. A ideia é que esse patrimônio cultural, ele influencia na construção das identidades e, portanto, influencia na construção da memória das pessoas. E eu vejo que a educação é algo fundamental
no sentido de socializar esse patrimônio e trabalhar esse patrimônio junto à população. Então, venho aos 15 anos trabalhando com educação patrimonial e trabalhando com educação patrimonial vinculado à arqueologia. E o senhor tem, então, um contato com a população, correto? Sem dúvida. E como é que é esse contato? Como é ensinar para a população esse tipo de coisa, que não é tão divulgado? Os trabalhos de educação patrimonial que eu faço, basicamente, são vinculados à escola. São vinculados à realidade escolar, às aulas das mais diversas, e tem sido... tem uma receptividade muito grande. A arqueologia é uma coisa legal, as pessoas têm curiosidade pelos esqueletos, é uma coisa, né, quando a pessoa vê um esqueleto, as pessoas têm curiosidade de ver, de saber o que é, e isso tem trazido a oportunidade para a gente discutir o passado dessas pessoas. Falando então da relação entre a universidade, a produção acadêmica e a escola, como é que é esse vínculo da universidade, principalmente da UF, com as escolas públicas, tanto públicas, né, quanto privadas? A universidade só vai poder constituir essa relação quando ela for de fato dialogar com esse professor, aprender e ensinar, aprender com o que está acontecendo, e tem muita coisa boa acontecendo na escola, e ensinar um pouquinho do que ela sabe. Isso tem crescido muito na UF. Há alguns anos, eu não me lembro exatamente há quantos, há uns 10 anos, criou-se um órgão dentro da universidade de prática discente, que ajudava a fazer essa relação da universidade com as escolas. Então, ela mapeava as escolas em torno, ela entrava em contato e a gente fazia trabalhos conjuntos. Professores das escolas, professores nossos, junto com os nossos alunos, que estavam aprendendo a ser professor. Mas não aprendendo de forma só teórica, mas aprendendo também lá no chão da escola, junto com os professores, escutando o que os professores tinham de falar. Acho que a gente tem aprendido muito nesse processo e acho que tem sido uma coisa muito positiva. A tendência é a gente potencializar cada vez mais esse tipo de contato. Entendi. Bom, professor, obrigada. Foi ótima a entrevista com o senhor e espero que o senhor continue acompanhando o nosso programa. Eu que agradeço, é muito bom, e parabenizo o programa de vocês pela discussão que traz, pela necessária interlocução que vocês fazem com a sociedade. Cada vez mais é importante, como a gente estava conversando, a universidade deixar de falar só para ela mesma, né? Temos de falar para mais gente. A questão mesmo de popularizar um pouquinho a ciência. Exatamente. Tá bom, obrigado, professor. Eu que agradeço. E no próximo bloco, como prometemos na última edição, nós vamos mostrar um objeto que é essencial para as mulheres. E para os homens também, porque afinal, quem não gosta de perfume? Mas antes de encerrarmos esse bloco, vamos conhecer um grupo de alunos de engenharia que, além de criar a Agência Júnior Meta Consultoria, resolveu comemorar cada projeto da agência com uma iniciativa bem bacana, mostrando como é importante preservar o meio ambiente. Vamos conferir? Encontrar um modo criativo de preservar o meio ambiente é um desafio para todas as gerações. A empresa júnior do curso de engenharia da UF, Meta Consultoria, encontrou um caminho que simboliza uma dupla vitória. A cada projeto que realiza, a Meta comemora plantando uma muda nativa no Morro do Gragoatá. É uma forma da gente conseguir mostrar nossa preocupação com os impactos ambientais que a gente gera a partir das nossas atividades. Cada projeto fechado, no ano, a gente fazia o plantio da muda referente ao projeto. Esse ano a gente fechou 16 projetos e, felizmente, a gente conseguiu, na semana acadêmica, realizar o plantio das 16 mudas. A ação da Meta aconteceu no laboratório Horto Viveiro da UF, que além de fornecer infraestrutura de pesquisa para diversos cursos da universidade, também realiza projetos de conscientização ambiental para escolas de nível médio e fundamental. É a primeira vez que isso acontece, né, nessa nossa parceria, e que culmina com uma coisa que vai ter continuidade, ou seja, as mudas aqui plantadas ficarão marcadas, registrando essa passagem deles aqui pelo Horto Viveiro e o fechamento dos projetos deles. A Meta Consultoria está inserida dentro de um contexto de empresa júnior, um movimento internacional que busca desenvolver profissionalmente os alunos através da vivência empresarial, realizando projetos e serviços na área de atuação de seus cursos de graduação. E aqui no Brasil a gente acredita que através dos nossos projetos a gente vai desenvolver a sociedade e também através dos nossos membros transformar realmente essa mão de obra aí que está trabalhando no mercado brasileiro em empreendedores realmente capazes de efetuar mudanças que sejam significativas para o nosso país.
Eu gostei muito. Vamos ver se mais pessoas se sensibilizam com a proposta da Meta. O planeta está precisando. Tá mesmo, é isso aí. Se cada um fizer a sua parte, fica muito mais fácil. Voltamos já. O perfume muitas vezes se confunde com a própria identidade da pessoa. A escolha é sempre muito individual. Mas será que sempre foi assim? Você sabe de onde vem esse cheirinho que você tanto gosta? Vamos conferir. Viemos até o Laboratório de Tecnologia de Cosméticos da Faculdade de Farmácia da UF para saber como se faz o perfume. Quem vai explicar todo o processo de produção do perfume são os professores Del Pinheiro e Samantha Mourão, da Faculdade de Farmácia da UF. Mas antes do passo a passo dessa experiência perfumada, vamos conhecer um pouco mais sobre a história do perfume. Foi no Egito que as primeiras fragrâncias foram descobertas. Entretanto, o mais interessante é que lá no início as flores não eram usadas como essência. Especiarias, coentro e ervas eram as principais fontes. A primeira flor utilizada para a fabricação de perfume foi a rosa. Após essa descoberta, outras fontes foram testadas. Atualmente, frutas, folhas, sementes, resinas e até mesmo pequenos animais são exemplos de fontes naturais para os perfumes. Então, o perfume ele é composto por notas, né, que elas são classificadas em notas de cabeça, notas de corpo ou de coração e as notas de fundo ou base. Tá? Essas notas são geradas pelas essências, pelas substâncias aromáticas que você introduz no teu perfume. Tá? Então, as notas de cabeça são aquelas que você sente primeiro, né, porque são decorrentes de matéria-primas de alta volatilidade. Então, abriu o frasco, você sente. As notas de corpo ou de coração são aquelas notas que encopam o perfume, né, que permanece por mais tempo do que as notas de cabeça. E as notas de fundo, né, são efetivamente aquelas notas que permanecem e que são chamadas de fixadores do perfume. A gente sabe que perfume existe diversas variações, né, quanto à essência e também se é forte, se é fraco, se é doce, se é amargo. Como é que funciona isso? Bom, a questão do forte ou fraco, né, depende da composição do perfume. Então, existe uma classificação, né, dos tipos de perfumes, que você vai do perfume, da chamada água de toalete, da chamada água de colônia, da chamada Del Colônia, que você tem uma variação em relação à concentração da essência que tem nesse material. Né? Então, daí dá a ideia de você ter um perfume mais fraco, um perfume mais forte, um perfume que fixa mais, um perfume que se fixa menos tempo, né? Os aromas são classificados em algumas famílias. Então, você tem os florais, né, que vem do jasmim, da rosa. Você tem aqueles cítricos, né, que são extraídos, então, da laranja, da bergamota. Você tem os herbais, que são extraídos das folhas verdes. E daí você dá das madeiras, são extraídas de plantas, o sândalo, do patchouli. Então, tudo isso é colocado dentro de uma classificação de família. Assim como qualquer produto, os perfumes precisam ser testados e também têm prazo de validade. O perfume, né, pensando em ser um material aromático, álcool, né, não ter assim muita questão de contaminação microbiana, mas tem o problema da fragrância, de ela se modificar com o passar do tempo, podemos pensar assim, então, de 3 anos de prazo de validade, mas tudo depende de que se faça o estudo de estabilidade do produto. O perfume é a combinação das essências com água e álcool, mas há outros elementos importantes nessa mistura. Então aqui a gente vai fazer uma demonstração da produção de perfumes que é dado nas nossas aulas práticas de tecnologia de cosméticos. A gente vai usar, né, a essência, tá? Que é uma essência onde aqui você já tem os diversos tipos de substâncias aromáticas, né, devidamente harmonizadas, tá? A gente vai usar o fixador, tá? Que também é um material aromático que vai ser responsável pela manutenção do perfume na pessoa, tá? A gente vai usar o álcool como diluente, tá? O propilenoglicol, que é um agente umectante que vai evitar o ressecamento da preparação, tá? E a água destilada também como um diluente. Bom, no processo produtivo, então, a gente vai colocar no recipiente adequado o álcool, tá? Vai pesar a essência e o fixador, homogeniza,
adiciona o propilenoglicol, também pesado, tá? E a água também pesada. O perfume aqui está pronto, mas a gente vai colocar dentro de um frasco, né, de vidro, preferencialmente, porque o plástico pode interagir com os componentes do perfume. E isso vai ser colocado na geladeira, vai ficar no período de 5 a 7 dias, para harmonizar, né, o álcool e o perfume, e retirar a interação do álcool com o perfume, ficar um produto mais harmonizado. Existe algum elemento que seja alérgico? Ou seja, quando a pessoa utiliza o perfume, ela fica com algum tipo de alergia? Pode ser que a pessoa tenha alergia à essência. Então, ela só vai saber se usar, né? Tanto é que você vê nos produtos infantis, geralmente, ou não tem essência, então a essência é muito pouca essência, justamente para não causar alergia à criança. E tem muita gente que tem alergia, então só vai saber se tem alergia quando usar a essência. De repente é com aquela essência, mas não é com outra. Apesar de ser um produto bastante consumido, algumas pessoas ainda têm dúvidas de como utilizar o perfume. O cheiro de um perfume pode variar de acordo com cada pessoa? Sim, o cheiro do perfume pode variar de acordo com a pessoa, porque depende um pouco da interação das matérias-primas do perfume, né, com a pessoa, né, com a pele da pessoa. Então ele pode variar sim. Eu gostaria de saber se existem lugares certos para passar perfume no corpo. Eu acho que não existe assim um local certo, né? Você escuta as pessoas falar, no pulso, atrás, aqui. Justamente eu acho que atrás da orelha, eu suponho, que você sente. Quando você vai cumprimentar alguém que você vai dar um beijo, a pessoa sente, né? O cheiro bem aqui, né? Justamente esse local aqui. Então você passa aqui, mas tem gente que passa no cabelo, passa no peito, passa em vários lugares. Não tem assim um lugar certo, acho que de fixação. De acordo com o professor Del, a diferença entre o perfume feminino e o masculino é exclusivamente a essência. Os outros componentes são parecidos. A essência que tem a diferença do masculino para o feminino. Por exemplo, nós temos essa essência que eu mostrei para você ali. Ali ela tem a mesma essência que é masculina e feminina. As meninas gostam mais do masculino, que ele é mais forte. Entendeu? Mas é a mesma essência, mas ela é mais forte. Há 2 anos, a experiência da produção do perfume é realizada como prática de laboratório do curso de farmácia da UF. Nas nossas aulas de tecnologia de cosméticos, né, a gente introduz vários tipos de formas cosméticas, cremes, géis, shampoos, né, e também os perfumes que fazem parte do portfólio de produtos cosméticos, né. Então eles aprendem a questão da formulação, né, dos componentes da formulação e os processos produtivos também, utilizando sempre as boas práticas de manipulação. E com a nossa redação bem perfumada, voltamos agora com Vida de Cientista. Dessa vez você vai conhecer o professor Marcelo Cossenza no Instituto de Biologia. Ele atua no Laboratório de Neurobiologia Celular. Fomos até lá para saber como ele começou, que planos tem e os trabalhos que realiza. Com vocês, Marcelo Cossenza. Eu acho que o Brasil precisa de referências na área científica. E começou a aparecer de um tempo para cá. Mas eu acho que a gente precisa hipertrofiar isso. Eu acho que principalmente os nossos jovens precisam ter bons referenciais de atividade intelectual. Eu não gosto de usar muito esse termo, parece uma coisa de privilégio, não tem nada a ver, mas a gente tem que mostrar para a molecada que fazer perguntas e buscar conhecimento é prazeroso, é muito legal, dá prazer, aprender dá prazer. E a nossa missão na universidade é a gente tem que ir aos lugares e motivar essa molecada. Olha, participar da rota de produção de conhecimento é muito legal e importante. Você sempre quis ser cientista desde criança? Quando eu tinha uns 5 a 6 anos, quando eu comecei o CA, foi classe de alfabetização. Eu lembro que o primeiro trabalho de grupo, isso eu lembro, eu tenho até hoje, meu trabalhinho de grupo era fazer uma história em quadrinho. E a história em quadrinho eu desenhei eu mesmo, num laboratório de química, né, aqueles tubos de ensaio na época, tomando uma fórmula e virando lá um tipo Dr. Jekyll, Mr. Hyde, um lobisomem e tal, E eu adorava essas coisas. E na minha época, na minha geração, existiam uns brinquedos que hoje em dia, até acho que tentaram retomar, mas com certeza
são muito politicamente incorretos, porque eram muito perigosos na época, que era conhecido como pequeno químico. Não sei se vocês já ouviram falar que vocês são novas, né? Mas da Gulliver. Pequeno Químico era um kit. Aí eram 3 brinquedos que na época. O Pequeno Química, depois teve um Química, sei lá, experimental, e depois o Grande Laboratório de Química Experimental. Tinha os 3. E vendia também na época uns kits de jornaleiro, conhecido como kit Eureka. De fazer pequenas experienciazinhas. E aí todo dia trazia um diferente, uma coisa diferente. E meu pai era biblioteconomista. Então ele sempre trazia um livro ou outro. Me incentivou nessa época. Sempre gostei de química e biologia, sempre. As matérias que eu estudava por prazer mesmo, no colégio. Muito bom, em física também. E aí eu vou seguir a minha vocação de gostar de química e biologia. O que misturava os dois era a farmácia. Eu entrei aqui na UF em 91 como aluno. Eu entrei no curso de farmácia industrial na época, né? Lá, perto do final da formação, eu mudei de área, mudei completamente de interesse e vim procurar a área de neuroquímica. Me formei e ingressei direto para o mestrado no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, na FRJ. Terminei meu mestrado, emendei no doutorado, então eu terminei meu doutorado em 2004. Alguns meses depois eu prestei um concurso para o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI. Passei em primeiro lugar. E acabou que eu saí da universidade. Fiquei um tempo trabalhando no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, mas eu senti vontade de voltar para a universidade. E estou aqui desde 2008. Atualmente eu faço parte do programa de neurociências, né, mestrado e doutorado aqui da universidade, e oriento alunos de graduação, de pós-graduação, né, tem aluno de mestrado, e tem algumas linhas de pesquisas andando. Agora, as atividades de pesquisa é o que mais é complicado de falar, porque cada dia é um dia diferente do outro. Se a gente pudesse ver dentro do laboratório, isso seria perfeito, porque a gente teria as nossas rotinas científicas com o professor com o umbigo na bancada, de jaleco do jeito que eu estou hoje, orientando os experimentos junto com os alunos, aprendendo junto com os alunos. Mas na prática não é isso que acontece. As atividades de gestão e secretaria aqui é a gente que acaba acumulando a função. Então, daquele tripé que eu estava falando há pouco, de ensino, pesquisa e extensão, você pode botar, na verdade, um eixo do meio, que está sustentando o tripé, que é a administração. É o que a gente mais faz. Eu gosto muito de ensinar. Eu acho que o contato com o aluno é fundamental, porque o aluno desafia, o aluno ele está sempre te fazendo pergunta, e aí você te obriga a estar sempre se atualizando. E como é que é a sua rotina, assim? Como é que seu dia? No laboratório? Na vida em geral. Essa pergunta talvez seja a mais difícil de todas. Professor, o que te inspira, tanto na vida profissional como na vida particular? A gente sempre se baseia em referências, né, expoentes, não necessariamente da profissão, mas como indivíduos, enfim, que nos inspiram. Meu pai sempre foi o primeiro, né, que fez parte da minha formação de curiosidade, sempre incentivou muito a minha curiosidade. Eu considero um cara em especial, que esse eu posso dizer que foi um dos maiores motivadores do que eu faço hoje. E, na verdade, foi o maior divulgador de ciência do mundo. Conheci um astrofísico conhecido como Carl Sagan. E alguns outros nomes. Assim, eu gosto muito eu não sei, eu tenho uma relação muito grande com os pensadores da área da física. Eu sou um verdadeiro fã da biografia do Einstein, como ele mudou os paradigmas do pensamento que se estendia sobre física. Eu sou um verdadeiro fã de um sujeito chamado Hummanson. Hummanson, ele era a história dele é fantástica. Ele era um condutor de mulas. Ele era filho de um banqueiro da Califórnia, com muito dinheiro. E ele largou, olha como é que é um paradoxo, né? Ele largou os estudos, largou o colégio, largou completamente a formação acadêmica dele aos 12 anos. Se revoltou, ele foi tido como um fracassado, foi quase que escorraçado pela família, e ele falou que ele queria fazer o que ele tinha amor a fazer. E ele gostava do deserto, então ele foi conduzir mulas no deserto.
E o que aconteceu na vida desse sujeito? Ele foi chamado para trabalhar na construção de um observatório, que é o Observatório do Monte Wilson, lá na Califórnia. E ele, conduzindo suas mulas, levando as peças do observatório, começou a criar um amor enorme sobre a construção desse observatório. E ele participou ativamente na construção do observatório do Monte Wilson. Quando acabou lá, ele efetivamente construiu o observatório, ele não queria mais sair dali. Ele falou, eu construí isso, eu quero fazer parte dessa história. Ele foi contratado lá para ser um eletricista dentro do observatório de Monte Wilson. Desenvolveu aptidões naturais que ele tinha para a astronomia. Foi convidado para fazer parte de alguns experimentos da astronomia, começou a fotografar o céu em galáxias bem remotas. E ele, fotografando essas galáxias muito distantes, ele começou a conseguir perceber que quanto mais afastado está uma galáxia, existe um fenômeno físico chamado efeito Doppler. Ele conseguiu perceber que a luz das estrelas de galáxias muito distantes que chegavam na Terra tinha um efeito Doppler. O efeito Doppler é quando alguma fonte de emissora de onda está em movimento. No caso do som tem diferença de tom, é o caso da ambulância, tá? Tem aquela diferença. Para a luz, ela desvia ou para o azul quando está se aproximando ou para o vermelho quando está se afastando. Ele percebeu que as galáxias estavam todas desviadas para o vermelho. E aí ele chegou para o orientador dele, que é um sujeito nada mais, nada menos que o Edwin Hubble. Né? Então ele chegou para o Hubble e, olha, eu estou percebendo aqui que todas as estrelas muito distantes que a gente fotografa desviam para o vermelho, ou seja, já estão andando, já estão em movimento. Eles começaram a calcular para onde elas estavam indo e chegavam num ponto comum. Ou seja, eles cunharam a primeira hipótese do Big Bang, o condutor de mulas. Então, Gustavo, como é que é a sua relação com o Marcelo e como é que é o seu trabalho com ele? Bom, trabalho com o Marcelo já há quase 4 anos e desde que eu vim aqui para a UF, eu acabei procurando laboratórios relacionados com neurociência para poder trabalhar na minha iniciação científica. Encontrei o Marcelo, que estava trabalhando com neurofarmacologia, e num projeto novo que envolvia também alguma colaboração com outros professores. E aí eu fui inserido no projeto, que eu gosto bastante, e até hoje eu estou trabalhando nesse projeto. E Marcelo, para mim, é um exemplo que eu tenho maior aqui na UF de cientista, como uma pessoa que conhece muito mais do que ele só trabalha, com aquilo que ele trabalha. Né? Um cara que conhece outras áreas do conhecimento, e é isso que, para mim, no meu entender de cientista, é o que faz a cabeça de um cientista. Conhecer a ciência como um todo, e não só aquilo que você trabalha. A gente tem a ideia de que essa é a missão da universidade, produzir conhecimento, e conhecimento de nível que agregue aí à sociedade. Né? Então a gente vislumbra esse projeto de tumores cerebrais com fármacos desprotegidos de patente como uma boa oportunidade para a universidade. O que sempre me empolgou na faculdade de farmácia foi a atividade de laboratório e a atividade de experimental, de fazer pesquisa, de você trabalhar com a curiosidade. Você poder trabalhar com com algum grau de inteligência que você tem que dispor, com a sua criatividade e com interpretação de resultados. Né? E motivar pessoas a fazer perguntas experimentais. Você vive uma imensa charada, né? Isso que é o barato de fazer pesquisa. Para saber mais sobre essa e outras pesquisas, você pode visitar o site da pós-graduação de Neurociência. E não se esqueça, a Bit Ciência é exibida no canal 17 da Sim TV e pelo site da Web TV. E você também pode entrar em contato com a produção do programa pela nossa página do Facebook ou do Twitter. E ali sugerir pautas, fazer críticas, participar. E a gente também tem um e-mail, bitciencia@unitv.uf.br. E como já dissemos, no site tem outras matérias que mostram como é a ciência no cotidiano.
são iniciativas que estão bem perto de você, como a Adama, que lida com uma doença muito séria, o câncer de mama. E tudo fica mais fácil quando você enfrenta a doença junto com amigos e com uma orientação segura. Vamos conferir um pouquinho da matéria? Vamos! Bom, em verdade, a Adama surgiu da necessidade da mulher, depois de um diagnóstico, de ter algumas informações que às vezes ela não conseguia na hora da consulta. Além de apoio psicológico, a associação oferece auxílio de profissionais das áreas de quimioterapia, radioterapia e cuidados paliativos. Bacana, né? É muito importante conhecer um trabalho como esse, que deixa todos os meses cor-de-rosa, tanto para os pacientes como para a família, o que é muito importante na recuperação. Por falar em cor-de-rosa, isso me lembra a infância. Pois é, o Dica de Leitura é exatamente para elas, as crianças. Hoje a gente vai conhecer uma autora que enfrentou o desafio de aproximar crianças e o mundo científico. Fernanda Camacho, estudante de Física da UF, é hoje autora de livros que estimulam a criança a mergulhar no mundo científico. Bom, eu tinha que fazer um projeto sobre alfabetização científica, né, com crianças. E para você fazer isso, você tem que usar o lúdico, né? Tem que usar brincadeiras, tem que usar livrinhos de história. E procurando sobre isso, tentando achar material para isso, eu não consegui encontrar. E o que eu tive que fazer, uma história, né, para poder utilizar dentro de sala de aula. E como a história não poderia ser só escrita, né, porque para a criança tem que ter o desenho, aí a gente foi no IACS para que eles fizessem o desenho. E a partir dali surgiu a ideia de fazer o livro. O primeiro livro, publicado por Fernanda, foi Thomas Edison, O Gênio da Lâmpada, e o segundo, Elétron e seus Amigos, Fluorescente e Incandescente. Os dois foram ilustrados pelo estudante de publicidade Pedro Esteves, que estagiava no Laboratório de Livre Criação, também da UF. Através da minha orientadora, esse trabalho chegou até a mim. Não foram feitas muitas exigências, né? Mas a principal era que deveria ser um livro mais didático para colorir. Então, tendo preto e branco, você na ilustração tem umas limitações. E como era um livro muito infantil, falando de assuntos de física, eu procurei fazer uma coisa mais cartoon mesmo, inspirado em desenhos mais geométricos, bem simples. A inspiração basicamente foi essa. Mesmo com poucas publicações de livros infantis, a editora UF resolveu apostar nas obras da universitária Fernanda Camacho. Além de incentivar o hábito da leitura entre crianças de 6 a 8 anos, os livros ajudam a promover, de forma divertida, a conscientização ambiental e econômica para o uso da energia elétrica. Penso em continuar essa linha dos livros infantis. Eu só estou esperando, assim, estou vendo um tema novo, que eu possa criar um personagem para poder aplicar nesses livros, porque hoje em dia não achei muitos livros sobre isso para aplicar em sala de aula com criança, e eu acho interessante isso. Muito bom, né? E a Fernanda já falou que está preparando um segundo livro, vamos esperar. E antes de encerrar essa edição, nós vamos dar um giro pela UF e saber quais são as novidades na universidade. O que você acha de um aplicativo para celular em que seja possível conferir o cardápio do bandejão, os horários das aulas e as provas marcadas? O UF Mobile foi criado com este objetivo, e agora as informações dos alunos que estão no IDUF já podem ser acessadas pelo celular. Bom, as duas principais pessoas que participaram comigo foi o Thiago Nazaré e o Leandro de Sico. Eles que tiveram a ideia inicial, e a partir dessa ideia nós fomos crescendo o projeto até se tornar no que é hoje, que é o UF Mobile. O aplicativo é muito bom, eu recomendo para quem quiser usar. Quem for assim como eu, meio esquecido dos horários e saber onde é que são as aulas, professor, é muito bom. A Casa da Descoberta da UF criou o projeto do Planetário Inflável, que também fez parte da Semana da Ciência e Tecnologia. Nós fizemos um projeto para a FAPERJ, né, há 3 anos atrás, mais ou menos, com o objetivo de comprar telescópios para observação do céu e o planetário inflável. O planetário, na verdade, foi importado, né? Então, desde então, a gente tem oferecido sessões de planetário em diferentes locais da universidade. O Planetário Inflável é essa cúpula onde são simuladas, através de projetores, imagens do céu em qualquer época do ano, qualquer lugar do mundo e qualquer estação. Os espectadores podem ver como são os movimentos celestes com mais clareza.
Durante a Semana de Ciência e Tecnologia, o Planetário Inflável recebeu cerca de 500 visitantes. Se você não teve a chance de conhecer o Planetário Inflável, não esqueça que ele é montado em vários períodos do ano. Para saber as datas, entre em contato com a Casa da Descoberta pelo telefone 2629-5809. O acordo de cooperação entre a UF e a Marinha ganha novos aditivos. A Marinha, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha, resolveu estabelecer essa parceria com a UF, sobretudo visando projetos de grande envergadura que a Marinha está realizando, como o do submarino nuclear. Importante para os dois lados, os novos termos aditivos garantiram até agora o desenvolvimento do simulador de passadiço, do modem de comunicação submarino e o estabelecimento de um laboratório de computação, em apoio ao CASNAV, Centro de Análise de Sistemas Navais. O último deles prevê uma campanha que será realizada com um novo parceiro, o Instituto de Artes e Comunicação Social, também da UF. Termo aditivo 7, que é o outro desenvolvimento de pesquisa, para atender a geoteria de portos e costas, numa campanha para a salvaguarda da vida humana no mar, a ser estabelecido junto com a UF por meio do Instituto de Artes e Comunicação Social. O professor Esteban Clua, coordenador do projeto entre Marinha e UF de simulador de passadiço, falou sobre a importância dessa parceria. São problemas reais e para a universidade isso é fundamental. Se a gente não receber problemas do dia a dia, às vezes nossas pesquisas podem ficar muito teóricas, sem muitas aplicações. Os atuais projetos de cooperação entre a Universidade e a Marinha estão orçados em R$1.200.000 e a previsão do término é para o final de 2014. E a BitCiência dessa edição chega ao fim. Mas na próxima tem muito mais. E não se esqueçam de acompanhar o nosso programa pelo Twitter, Facebook e também pelo site. Até a próxima. Tchau. Tchau. Ué, dessa vez a gente não vai adiantar nada? Ah, ela não resiste. Não, vamos sim. Na próxima edição da Bits, você vai ver... Na próxima edição da Bits, você não pode deixar de conferir os novos caminhos do GCRIP. Que é isso? Você vai saber na próxima edição. Tchau, tchau, pessoal. Não deixe de entrar em contato com a gente pelas redes sociais e acessar o nosso site. É isso aí. Até a próxima.